Oi, turma, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre um caso clínico? Hoje eu quero fazer a demonstração para vocês, quando o ClinCheck chega, algumas coisas que a gente vê no ClinCheck número 1 e algumas alterações que foram feitas em cima da ideia de um ClinCheck mais previsível. Então vamos lá, deixa eu aumentar a minha tela aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre esse caso. Essa paciente é o clássico caso de classe 2, divisão 2, né, que a gente tem um pouquinho de sobremordida em função da retroinclinação dos dentes anteriores e da curva de Spee, bastante acentuada no arco inferior, uma vez que essa paciente é uma deficiente mandibular. Tá bom? Vou preservar as fotografias da paciente aqui, mas confiem em mim, é um caso de deficiência mandibular. E a gente tem essa situação, os incisivos laterais um pouquinho mais vestibularizados em relação aos centrais, apesar dos molares estarem em relação de classe 1, a relação de canino não está legal, com um pouco de apiamento aqui na região anterior. Tá? A ideia desse primeiro ClinCheck é fazer a correção da classe 2 com distalização. Mas olha o que ele propõe fazer no arco inferior também, a distalização, para que aconteça a melhora do espaço para o canino, né, tanto de um lado quanto do outro, para os caninos entrarem. Vamos ver do lado direito como é que isso acontece. Mesma coisa, ele está distalizando aqui o arco inferior para poder melhorar o alinhamento dos dentes anteriores. Desse lado menos, né? A gente tem uma distalização menor do que do lado esquerdo, mas também distalizando. Então vamos lá. Primeiro ponto a ser tocado aqui. Né? Uma vez que a gente está fazendo a rotação mesial alt com distalização no arco inferior, eu não posso ter essa mecânica de classe 2 desde o primeiro momento, né? Desde o início do tratamento. Eu tenho aqui o uso do elástico a partir do alinhador número 3. E esse movimento de distalização com o uso de elástico ele não vai acontecer, porque o elástico está puxando os molares inferiores para mesial, e eu tenho ali um movimento previsto no ClinCheck de distalização. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é se eu preciso dessa distalização toda, vamos ver quanto que ele está propondo aqui de distalização. Eu estou olhando aqui o estagiamento da região anterior, que está bem legal. Tá? Vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas vamos ver aqui na tabela de movimento quanto ele está propondo aqui de distalização dos dentes superiores. Dentes superiores, 16, mesiodistal, aqui ó, 1.7, 1.3, 1.2, 1.1, 1.2, 1.1, tá? Dos dentes posteriores, e lá a mesma coisa, 1.7, 1,5, 1.4. A gente sabe que a distalização até 3 milímetros é considerado um movimento, de certa forma, previsível. Tá? A gente nunca arrisca os 3 milímetros, a gente pensa sempre em 2, 2,5 no máximo. Então, quer dizer, 1,5 até não está ruim na distalização, mas eu gostaria de diminuir essa distalização, porque eu entendo que os molares, tanto o 26 quanto o 16, eles estão bastante girados com a mesial para dentro, né? Mesial in. Então, se eu faço a expansão do arco na região posterior com a rotação mesial out desses molares, talvez eu consiga diminuir consideravelmente essa distalização para que eu não tenha que distalizar o quadrante inferior também e consiga um resultado de colocação dos caninos em classe 1, mas certamente irei precisar de IPR nessa região. Veja que aqui eu não tenho nenhum IPR contemplado, então quem sabe eu diminuindo a distalização e abusando aqui da rotação mesial alt dos primeiros molares, incluindo um pouquinho de IPR na região anterior, na região posterior, eu consiga chegar a esse canino em classe 1, tá? Outra coisa importante aqui, se vocês observarem bem aqui no início, a gente tem os incisivos dela muito largos. Então, se eu não tenho IPR aqui, eu não estou gostando, eu não gosto desse planejamento. Primeiro, porque aparece black space ao final, tanto inferior quanto superior. E também é meu interesse, é minha intenção, uma vez que é estético, o planejamento estético da região anterior, passaria pelo desgaste, né, pelo IPR nos dentes anteriores. Olha o tamanho desse incisivo lateral aqui. Tá? Então, vamos ver quais as modificações eu propus. Outra coisa importante que eu não falei aqui é fazer a correção da curva de Spee com muito mais vestibularização, né, protrusão dos dentes anteriores, do que com retroinclinação, e isso ele está fazendo bem feito. Apesar da distalização estar acontecendo aqui, ele está lá na frente, fazendo a correção, o nivelamento da curva de Spee com uma projeção dos incisivos inferiores, isso é bom. Tá? Precisa aqui só de uma sobrecorreção, um pouquinho de extrusão dos dentes posteriores para nivelar essa curva de Spee. Então eu fiz algumas modificações, vou mostrar para vocês aqui agora o ClinCheck número 2, que ainda precisa ser ajustado, mas nesse momento queria mostrar como, num primeiro momento, a gente faz algumas alterações. Tá? Então, olha, veja, primeira coisa,
a inclusão de muitos IPRs. Marco, mas precisa desse tanto de IPR? Vamos lá. Primeiro ponto, para que eu minimize a distalização do quadrante posterior, tanto dos dentes posteriores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu preciso fazer a expansão com a rotação dos primeiros molares e, obviamente, incluir um pouco de PR nos quadrantes 1 e 2 para que eu chegue o canino em classe 1. Vamos ver lá do lado esquerdo, ó, veja que a gente incluiu aqui também um pouquinho de PR no quadrante 2 para que a gente chegue o canino em classe 1, ok? Em relação ao arco inferior e na região anterior do arco superior, como eu disse para vocês, é meu interesse fazer IPRs nos dentes anteriores para que eu diminua um pouco o tamanho dos incisivos. Tá? Então eu mesmo incluí esses IPRs na região anterior, tanto para melhorar a estética dos dentes, proporção de largura e altura, quanto para minimizar o efeito do black space após os alinhamentos. Tá? Ok? Lembrando que aqui nós estamos no estágio 0, tá, gente? Os dentes estão desalinhados. Então vamos ver aqui ao final, ó. Aqui, ó, veja como eu não tenho mais black space aqui. Aqui eu ainda tenho em função do apinhamento, mesmo que eu faça IPR de 0,5 aqui embaixo, ainda ficou o black space, tá? Podemos ajustar isso daí. Outro ponto importante foi a chegada do canino em classe 1 sem ter que usar elástico de classe 2 e sem ter que fazer a distalização. Então eu trouxe de 26 para 20 alinhadores, obviamente, né, eu não tenho distalização sequencial, mas isso não é importante, até porque eu gostaria que esse meu clean check aqui fosse realizado com 26 pares de alinhador. Tá? Então não é o número, mas é para mostrar para vocês como o estagiamento da distalização é que faz aumentar o número de alinhadores. Então vamos ver como é que ele propôs o movimento aqui, ó. A expansão com rotação dos molares, rotação distal in do canino, veja esse attachment. E na região anterior, eu continuo tendo a correção da mordida profunda. Vamos tirar os IPRs aqui. Continuo tendo a correção da mordida profunda com intrusão e protrusão dos dentes anteriores e inferiores, tá? E o movimento de round trip também, que é a vestibularização para depois a retroinclinação dos dentes anteriores e superiores. Veja como é que no início ele vestibulariza, depois ele realiza os IPRs, e então ele retroinclina novamente, tá? O que precisamos fazer aqui quando a gente quer dar torque vestibular nos dentes anteriores e superiores, é bom que eu não tenha o bite ramp, tá? Por quê? Eu diminuo a quantidade de plástico na palatina desses dentes e isso interfere na qualidade de movimento de torque vestibular de coroa desses dentes aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar aqui, a gente vai observar aqui em que momento eu estou retroinclinando para que eu comece o uso dos bite ramps apenas nessa hora. Ó, veja que aqui eu estou dando torque vestibular nos dentes anteriores, e aqui, acho que no estágio 8, ó, no 9 ele já começa, no 10 ele começa a retroinclinar. Tá? Então eu posso solicitar ao técnico que coloque os bite ramps a partir do estágio 9, para que durante o primeiro os primeiros alinhadores até o 9, eu tenha a força do plástico na palatina dos dentes superiores para o torque vestibular, e a partir daí, então, eu incluo o bite ramp para me auxiliar aqui na correção da mordida profunda. Tá? De novo, ideal é que a gente tenha uma correção de curva de spin inferior com intrusão e protrusão dos dentes anteriores, para que isso se torne mais previsível. Tá? Veja que eu fiz um pouquinho de torque vestibular nos dentes posteriores, então eu consegui aqui, ó, numa vista lateral, um melhor nivelamento da curva de SPI, tá? Em relação ao clean check número 1. Ó. Eu tenho uma curva de SPI mais niveladinha, até um pouco de sobrecorreção dessa curva de SPI, como deve ser sempre. Tá? Eu devo sempre procurar a sobrecorreção do movimento de curva de SPI, ok? Gosto bastante desse clean check. Fiz um pouco de sobrecorreção em relação à mordida aberta, à mordida profunda, né? Tenho aqui esse overjet que passa muito mais pelo vertical do que pelo sagital, ok? Tenho o canino em classe 1. O que eu posso avaliar é diminuir a quantidade de IPR proposto, se é que eu quero, né? Se é que isso me incomoda, e pedir ao técnico que faça esse movimento com o máximo de alinhadores possíveis, que no caso de um pacote moderate, são 26 pares de alinhadores. Ok? Bom, é isso. Pequenos detalhes é que vão fazer diferença na hora de transformar o seu planejamento em um planejamento mais ou menos previsível. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica e nos vemos daqui a pouco, na próxima.